Olá, seja bem-vindo ao último módulo do Amigo PME. Eu sou a professora Solídia e passarei para você algumas lições que ajudarão bastante na hora de administrar o seu negócio. Na aula passada, você aprendeu sobre o ciclo operacional e hoje eu mostrarei para você um pouco sobre o retorno do capital investido e a negociação adequada de crédito. As empresas precisam de caixa para financiar novos investimentos em ativos fixos e capital de giro. Para algumas empresas, esse financiamento é realizado com fundos oriundos da própria operação. Porém, quando o caixa gerado internamente não é suficiente para manter os ativos existentes e financiar as novas oportunidades do mercado, a empresa precisa buscar outras alternativas adicionais. Nesse momento, ela pode recorrer aos sócios ou buscar financiamento junto ao mercado. Independente da origem de capital, existe o custo, que é a taxa de retorno exigido por credores e investidores. O capital de terceiros refere-se aos empréstimos e financiamentos obtidos pela empresa e que oneram o lucro devido à incidência dos juros cobrados pelos credores, normalmente bancos e instituições financeiras. Já o capital próprio é o dinheiro investido pelo sócio e o seu custo é o retorno desejado pelo investidor para aplicar o seu dinheiro na empresa. Essa remuneração é definida pelo mercado e não pelos empresários. Portanto, é necessário conhecer muito bem o setor onde você está atuando, para que você possa adotar uma taxa condizente com a sua área de operação. O ideal é que a empresa busque uma composição ótima de financiamentos, mesclando a utilização do capital próprio e do capital de terceiros. Em geral, o custo do capital de terceiros tende a ser menor do que o custo do capital próprio pelos seguintes motivos. O retorno do acionista está vinculado ao sucesso do negócio e à geração de lucros que consigam fazer frente ao volume de capital investido. Em caso de prejuízo, ele não receberá o retorno do capital investido. Logo, ao investir o capital próprio, o empresário assume o risco do negócio e, em contrapartida, ele exige um retorno maior que possa garantir esse risco. Outro motivo é que o capital de terceiros recebe garantias efetivas do pagamento do capital emprestado, logo está exposto a um menor risco. Outro fator é que o custo de capital de terceiros, que é menor do que o custo do capital próprio devido ao benefício fiscal, já que os juros são dedutíveis do cálculo do imposto de renda. Portanto, a empresa tomadora de recursos usufrui do benefício fiscal. Diante disso, para que o empresário possa tomar a decisão de qual deve ser o montante ideal entre capital de terceiros e capital próprio, é necessário conhecer os riscos envolvidos e o custo desse capital, que é obtido pelo custo médio ponderado do capital. Sendo assim, podemos separar o risco de duas categorias. A primeira é o risco econômico, que está relacionado com a hipótese da empresa não conseguir cobrir os custos operacionais em função da redução de volume e o preço ou aumentos dos custos e despesas. Isso pode acontecer por fatores externos ou internos à empresa. O segundo é o risco financeiro, que ocorre na hipótese da empresa não conseguir honrar os compromissos financeiros assumidos com investidores ou com terceiros, como, por exemplo, pagamento de juros, distribuição de lucros e etc. Mas, como calcular o custo médio ponderado do capital? Como já vimos, o custo do capital é um conceito dinâmico que é afetado por uma variedade de fatores econômicos, de natureza interna e externa à empresa. Vejamos este exemplo. Supondo que você irá necessitar de R$200 mil para realizar um investimento na sua empresa. Metade desse valor, ou seja, 100 mil, será adquirido junto a uma instituição financeira com custo de 10% ao ano. A outra metade, R$100 mil, virá de capital próprio e o retorno esperado é de 20% ao ano. Significa que a sua empresa terá que ter um lucro operacional após pagar todos os custos, despesas, impostos de R$30 mil, para pagar os juros que será de 10 mil ao ano e remunerar o capital à taxa que você deseja, 100 mil
vezes 20% igual a 20 mil. Logo, o custo do capital investido na sua empresa será de 15% ao ano. Isso porque, calculado a taxa, teremos 30 mil dividido por 200, que será igual a 15%. Essa é a taxa mínima de retorno que a empresa terá que apresentar no final de cada ano para remunerar o capital investido. Em outras palavras, é o retorno que os ativos da empresa devem produzir, considerando o capital investido. É o chamado custo do capital da empresa, considerando a ponderação entre a utilização do capital próprio e o capital de terceiros. Se a taxa de rentabilidade do seu negócio for menor que o custo do capital, não deverá investir no seu ativo fixo ou na nova oportunidade, já que a rentabilidade não será suficiente para cobrir os juros e o lucro esperado. E não deixe de levar em consideração o grau de endividamento da empresa, que é obtido pela divisão do montante investido em capital de terceiros dividido pelo capital próprio. Quanto maior a dívida da empresa, maior é o risco. E como negociar o crédito adequado para o seu negócio? O primeiro passo é levantar qual é a necessidade do crédito, avaliando de forma clara o valor a ser tomado, a finalidade do recurso pretendido, que pode ser para capital de giro, para compra de máquinas, equipamentos, de matéria-prima e aumento da capacidade operacional, modernização da estrutura, entre outros. O segundo passo é levantar as informações do mercado. Quais agentes financeiros oferecem o crédito pretendido, como financeiras, os bancos comerciais, bancos de investimentos, as cooperativas de crédito, as agências de fomentos, entre outros. O terceiro passo é conhecer as linhas de financiamentos disponíveis. Você deve ficar atento às diversas alternativas de financiamento e escolher aquela mais adequada à sua necessidade. Quarto passo, analisar as condições do empréstimo, como as taxas de juros, custos, prazos, garantias. Limites devem ficar bem claro, e isso pode variar bastante de um lugar para o outro. Após avaliadas todas as alternativas, você deverá ir até a instituição financeira e apresentar a documentação necessária, as garantias solicitadas, para que a instituição financeira possa realizar uma análise e retornar o parecer negativo ou positivo. Algumas dicas importantes. Procure priorizar o financiamento de ativos fixos, como máquinas e equipamentos, preservando recursos próprios para capital de giro. Em geral, nas linhas de crédito destinadas para a realização de investimentos em ativos fixos, os limites são maiores, os custos são menores, os prazos de pagamentos também são maiores e as garantias são facilitadas. Mantenha sempre um bom relacionamento com a instituição financeira. Isso pode influenciar de uma forma positiva quando você necessitar de crédito. Como já dissemos, o custo capital está relacionado com o risco que o negócio oferece. Portanto, é fundamental deixar claro seu conhecimento sobre o seu negócio, sobre o mercado onde atua, sobre o seu produto, sua operação e sobre suas finanças, deixando claro a viabilidade do seu investimento e a sua capacidade de pagamento. Quanto maior segurança você transmitir ao credor, maior será a possibilidade de sucesso e retorno positivo nas suas negociações de crédito. Por hoje é só. Espero que essas dicas ajudem você a ter ainda mais sucesso no seu negócio. O Amigo PME é gratuito e é o primeiro case de educação financeira para o pequeno e médio empresário do país. Até a próxima!